Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Paiva. No vídeo de hoje você vai aprender como transformar uma base de dados em uma tabela inteligente com filtros interativos utilizando a função filter aqui no Google Planilhas. No nosso exemplo, nós temos uma base de dados de operadora de telefonia, um resultado mensal, onde nós temos uma coluna de atendente, coordenador, qual que é o setor, ligações atendidas e vendas realizadas e a conversão de cada atendente, que seria as vendas realizadas dividido pelo número de ligações. E aí nós transformamos essa base de dados em uma tabela inteligente com filtros. Assim nós podemos ver aqui as informações dos atendentes e cada conversão, utilizando os filtros de setor, coordenador e conversão. Então eu posso selecionar aqui um setor específico e ele vai alterar aqui os meus dados de acordo com a minha base e também posso escolher qual que é o coordenador que eu quero visualizar o time. E aí, nós podemos também voltar aqui em todos para ter uma visão geral e podemos escolher aqui uma conversão de corte. Por exemplo, se eu colocar aqui 20%, eu consigo ver todos os atendentes que performaram abaixo de 20% de conversão. Então, esse exemplo aqui é bem simples, só para vocês entenderem a aplicação, e aí vocês podem alterar para a necessidade que você tem aí no seu projeto. Para você utilizar essa base de dados, eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo. É só clicar aqui em arquivo, fazer uma cópia para você conseguir editar aí no seu computador também. Então vamos começar aqui criando uma aba em branco. A primeira coisa que a gente precisa é saber quais são as informações que a gente quer trazer aqui na nossa tabela. Então, no nosso caso, vai ser aqui os atendentes até a conversão. Eu vou copiar aqui para ficar um pouco mais rápido, mas você pode digitar manualmente, tá? Vamos colar aqui e vou abrir a largura das nossas colunas. E aí nós precisamos também saber quais são os filtros que a gente quer realizar na nossa base de dados. Então, nós temos aqui o setor, coordenador e a conversão. Então, eu também vou copiar. Vamos colar aqui na célula B2. Vamos diminuir a nossa coluna A. E aí, pessoal, para a gente conseguir trazer aqui aquele menu suspenso, a gente vai precisar criar uma aba auxiliar. Ou também a gente pode deixar na mesma página, igual no nosso exemplo, onde eu escondi aqui com agrupamento. Então aqui eu trago quais são todos os setores que tem na base de dados e também todos os coordenadores. E para isso a gente pode ter duas formas de fazer. Ou a gente escreve manualmente, ou a gente pode fazer uma fórmula para ficar um processo mais rápido e automático. Então vamos clicar aqui em auxiliar até coordenador. Eu vou copiar também. E vamos colocar aqui na nossa célula G5. Vou fechar um pouquinho a largura da coluna F, só por questões mais estéticas. E aí, nós temos aqui no nosso menu suspenso a opção de todos. Esse todos a gente não tem lá na base de dados. Então, a gente pode escrever aqui em cima. Todos. E aqui também. E para trazer as informações de forma automática, eu vou utilizar a função unique. Vamos abrir o parênteses. E vou selecionar aqui a nossa coluninha do setor na nossa base de dados. Então, eu posso clicar na coluna C. E aqui eu vou mudar para C2, para que ele pegue apenas a partir da linha 2 para baixo. E aí podemos fechar o parênteses e apertar Enter. Então aqui ele trouxe todos os setores únicos. Vocês podem ver que aqui na nossa base de dados ele repete, né? Então essa função unique, ele traz os valores únicos, sem repetir. E vamos fazer a mesma coisa para os coordenadores. Então, igual, unique, e vamos selecionar na nossa base de dados a coluna B. E vamos colocar o número 2 também para trazer a partir da linha 2. Pronto, então nós temos aqui a nossa aba auxiliar construída. Agora nós podemos trazer aqui os nossos menus suspensos. Então vamos clicar aqui na nossa célula B3, abaixo do setor. Opção inserir, lista suspensa. Vamos selecionar menu suspenso de um intervalo. E vamos clicar aqui do lado para a gente puxar aqui esse intervalo do nosso menu. Então vamos selecionar aqui de todos até pacote de TV
Se você tiver mais opções, você precisa selecionar todas elas e podemos dar aqui um OK. E podemos concluir. Então, se nós olharmos aqui agora para o nosso menu suspenso, clicando aqui, nós temos todas as opções que a gente colocou ali na nossa parte auxiliar, tá? Então, nós podemos selecionar aqui todos e vamos fazer a mesma coisa para os coordenadores. Então, eu vou em inserir, lista suspensa, menu suspenso de um intervalo. Vamos voltar aqui do lado, clicar aqui nessa opção para a gente conseguir selecionar nossas linhas aqui dos coordenadores. Podemos dar um OK e concluído também. E aí nós temos aqui mais uma opção. Podemos colocar aqui como padrão todos. Eu vou centralizar essas duas colunas. Certo? Podemos fechar aqui. E a conversão, vamos colocar aqui 50 por enquanto. Depois a gente vai utilizar ela. E vamos clicar aqui em porcentagem. Na verdade, vamos colocar de novo 50 para ficar certinho. E vamos centralizar. Se vocês quiserem, a gente pode esconder essa parte auxiliar. Nós podemos selecionar aqui essas colunas para a direita. Então, vou apertar Ctrl Shift tecla para a direita. Eu vou clicar aqui com o direito na opção aqui de ver mais opções. E podemos agrupar as colunas. Voltando aqui do lado, a gente vai ter essa opção. E a gente pode fechar para ficar aqui menos informação na nossa tela. Agora nós vamos fazer a nossa fórmula filter para trazer os nossos dados de acordo aqui com os nossos filtros do menu suspenso. Para fazer essa fórmula do filter, nós vamos utilizar outras funções também, como a função se e a função e. Então podemos clicar aqui na nossa célula B7, vamos colocar aqui igual, e nós vamos ter algumas condições aqui. A primeira condição é quando esses dois filtros estiverem aqui em todos. Então, vamos fazer da seguinte forma. Então, se o nosso filtro setor e coordenador estiverem igual a todos, que vai ser a nossa primeira condição, a gente vai utilizar também aqui a função e, para que a gente consiga comparar tanto o nosso filtro setor e tanto o filtro coordenador. Colocamos aqui o nosso primeiro filtro de setor, B3, igual a, entre aspas, duplas, todos. E vamos colocar ponto e vírgula. Caso o seu Google Planilha esteja em português, você utiliza ponto e vírgula. Se estiver em inglês, você pode utilizar vírgula. Se o nosso campo C3 for igual a todos também, então vamos colocar essa condição, fechar o parênteses. Então, esse parênteses aqui foi para essa condição e. Essa função ele vai comparar tanto essa fórmula aqui e tanto essa fórmula aqui também. Se corresponder tanto essa e tanto essa, ele vai dar verdadeiro nessa função do e. Tá? Então, se essa função toda que a gente fez for verdadeiro, vamos colocar aqui ponto e vírgula. E vamos começar a utilizar agora a nossa função filter. A função filter, pessoal, ela serve para a gente trazer informações da nossa base de dados de acordo com alguns filtros que a gente colocar dentro da função. Então, vamos escrever aqui filter, certo? Vamos abrir o parênteses. E aí a gente vai escolher quais são as colunas que a gente quer puxar aqui para a nossa tabela. Para a gente conseguir selecionar mais de uma coluna, a gente vai utilizar aqui, abrir chaves. Vamos aqui na nossa base de dados, né? A gente quer primeiro a nossa coluna atendente. Então, vamos aqui, base de dados. E vamos selecionar aqui a nossa coluna A. E podemos colocar aqui o 2 depois do primeiro A, para ele não puxar o nome do cabeçalho. E aí, nós precisamos também das ligações atendidas até a conversão. Então, vamos por aqui ponto e vírgula. E podemos selecionar toda a coluna D até a coluna F. E aí nós colocamos aqui o número 2. Mas na verdade, pessoal, tem algumas planilhas que aceitam ponto e vírgula, como é o idioma inglês,
E para você que está com o idioma em português, a gente vai utilizar a barra invertida, que seria essa daqui, tá? E aí sim, a gente pode agora fechar as chaves. Então, as chaves ela serve para a gente selecionar todas as colunas que a gente quisesse. Caso essas colunas estivessem uma do lado da outra, não precisaria fazer isso. Era só selecionar tudo junto, igual a gente fez com a D até a F. Mas como a gente tem aqui a coluna B e a C no meio, a gente precisa fazer essa separação aqui com as chaves dentro dessas coluninhas, tá? Então, continuando, a gente pode pôr ponto e vírgula. E agora a gente vai para a parte de colocar as condições que a gente quer puxar lá para a nossa tabela. Como a primeira condição é quando os filtros estiverem todos, então a gente não precisa fazer nenhum filtro específico, né? A gente só vai fazer o filtro lá para a conversão que a gente tem. Então, nós vamos pegar aqui a nossa coluna F, e aí vamos colocar aqui F2. Quando for menor do que, a gente vai aqui na nossa página e vamos selecionar aqui o nosso filtro de conversão menor que, tá? E aí, o que ele está falando aqui para a gente? Se os nossos filtros forem igual a todos, eu quero trazer todas essas colunas aqui apenas com o filtro de conversão, caso eu escrever algum valor aqui para filtrar, tá? Então, vamos colocar aqui menor do que 50. E podemos fechar o parênteses, que aí ele já fechou a nossa função do filter. Então, toda essa condição que a gente fez aqui, do filter, é para a parte do verdadeiro da nossa função se. Se eu abrir aqui a janelinha de ajuda, vocês vão perceber ó, que aqui a função se ela tem a expressão lógica, que é a expressão que a gente colocou aqui, ó, e B3 igual a todos e C3 igual a todos, vai ser a expressão lógica. E nós temos aqui, se condizer essa condição, vai ser o valor verdadeiro, que é todo esse filtro que a gente fez. Então, se não corresponder a essa condição aqui igual a todos, por exemplo, se eu colocar aqui no menu de setor internet ou pacote de TV, ele vai transformar isso aqui em falso. Então, a gente precisa agora colocar a condição falso dessa nossa função C. Então, vamos colocar aqui no final ponto e vírgula. Vou abrir aqui um pouquinho o nosso campo de fórmula. Vamos fechar aqui. E a gente vai colocar agora a parte falsa. Só que aí eu preciso fazer outros testes também para ver qual que está selecionado aqui o menu setor ou coordenador. Então, na nossa parte de falso, eu vou criar uma outra função C para a gente fazer outro teste. Eu vou fechar aqui a janelinha de ajuda. Vamos colocar aqui um Ctrl Enter para ir para a linha de baixo. E podemos aqui selecionar de novo a nossa função C, abre parênteses, e agora eu quero fazer a condição que quando o B3, que é o nosso menu de setor, for diferente de todos, então quando eu tiver selecionado algum filtro, e também o nosso menu de coordenador for igual a todos, eu quero que ele faça agora um filter puxando uma condição do nosso menu de setor. Então, a gente pode replicar esse filtro que a gente fez. Nós podemos copiar aqui até o parênteses, Ctrl C, aqui embaixo Ctrl V. Só que agora eu tenho uma condição, né? Porque o nosso filtro de setor ele vai estar diferente de todos. É quando eu selecionar alguma categoria. Então, eu preciso incluir aqui nas nossas condições. Então, vamos por aqui depois do D3, ponto e vírgula, e vamos escolher lá na nossa base de dados a coluna setor. Vamos clicar aqui na coluninha do setor C. Vamos colocar aqui o número 2 para ficar a partir do nosso cabeçalho. E a condição vai ser igual, né, o nosso setor vai ser igual ao menu que a gente selecionar aqui na célula B3, certo? Então, quando os nossos filtros forem diferentes de todos
e o C3 for igual a todos, eu quero apenas que ele faça um filter com o nosso filtro aqui de setor. E aí, vamos repetir novamente a mesma condição para quando a gente selecionar alguma informação no menu de coordenador. Então, Ctrl Enter. Podemos aqui, pessoal, copiar toda essa função do se até o parênteses. Vamos colar aqui embaixo. E agora eu vou inverter a nossa condição. Eu vou colocar o nosso B3 vai ser igual a todos. E o C3 vai ser diferente de todos. Vamos utilizar aqui o filter. Vai trazer as mesmas colunas. Vai ter também o mesmo filtro aqui de conversão da coluna D. E aqui agora a gente vai querer fazer o filtro pela nossa coluna de coordenador. Então, nós podemos substituir a nossa coluna C. Eu vou clicar aqui em cima e apertar F2 para ele ir na base de dados. E aí, nós podemos trocar o C pela coluna B. Então, vamos clicar aqui e vamos tirar esse 18 que ele apareceu aqui porque eu apertei F2. Vou colocar B aqui também. Então, o nosso filtro vai ser da coluna coordenador. Vou apertar aqui F2 aqui no B3 também, para ele ir para outra página. E vamos selecionar o nosso menu de coordenador, que é o C3. E aí, pessoal, depois disso vai sobrar somente uma condição, que é quando o nosso menu setor estiver diferente de todos e também o nosso coordenador estiver diferente de todos, ou seja, cada um deles vai estar selecionado alguma informação. Então, para isso, a gente pode pôr ponto e vírgula, Ctrl Enter, só que dessa vez a gente não precisa colocar essas condições aqui, porque vai funcionar o seguinte, ele vai testar primeiro essa informação e essa daqui. Se não condizer, ele vai fazer essa última que a gente colocar. Então, a gente não precisa colocar essa condição novamente, tá? Então, ponto e vírgula, Ctrl Enter. Vamos apenas colocar o nosso filtro. Então, vamos selecionar aqui, ó, Filter, até o parênteses. Vamos colar. E aí, a gente quer fazer o filter das mesmas colunas com a nossa condição de conversão. Vamos puxar aqui o nosso filtro de coordenador e vamos puxar também o filtro do setor, que a gente pode copiar daqui de cima. Então, vamos pegar aqui, ó, a nossa coluna C até o B3, apertar Ctrl C. Depois aqui do nosso C3, vamos pôr ponto e vírgula e colar aqui, Ctrl V. Então, resumindo, ele vai fazer esse teste primeiro. Se corresponder a isso aqui, ele vai fazer esse filtro. Depois, ele vai fazer esse teste e vai fazer todos os filtros que corresponderem a essas condições aqui da frente. Se não corresponder a essas três aqui, ele vai fazer essa última opção para a gente, que vai ser ali os dois filtros de setor e coordenador. Então, nós podemos aqui dar um Enter. E pronto, pessoal, ó, ele trouxe aqui para a gente. Agora vamos testar para ver se está funcionando. Vamos selecionar aqui o setor, igual à internet. Ó, ele alterou aqui para a gente. E vamos selecionar também o coordenador. E pronto, o filtro está funcionando perfeitamente. Podemos então aqui centralizar as nossas informações da tabela. Certo? E aí ficou faltando a gente deixar aqui as nossas conversões em ordem decrescente. Certo? Se a gente tirar aqui os nossos filtros, vamos colocar aqui em todos e todos também. Vocês podem ver que não está na ordem. Para a gente fazer a ordem, a gente vai utilizar a função short. Então, vamos clicar novamente na nossa função e vamos adicionar o short em cada filtro que a gente fez. Então, vamos clicar aqui, ó, antes do filter. Vamos escrever short, abrir o parênteses, certo? E vamos fechar o parênteses. Na verdade, vamos clicar aqui depois desse último parênteses. Vamos colocar um ponto e vírgula para a gente delimitar aqui a função do short, né? Então, o que a gente quer fazer a ordenação? É dessa fórmula aqui do filter. E aí a gente vai colocar as regras para a gente fazer essa classificação.
Se a gente clicar aqui no campinho de ajuda, ele vai mostrar para a gente, ó. Primeiro a gente colocou o intervalo, que é o filter. E agora vamos selecionar qual que é a coluna que a gente quer fazer essa ordenação. A coluna que a gente quer é a coluna de conversão, que é a nossa coluna 4, né? É 1, 2, 3, 4. Então vamos clicar aqui depois do ponto e vírgula. Vamos colocar número 4, ponto e vírgula. E agora ele trouxe aqui se a gente quer fazer crescente ou decrescente. Para fazer decrescente, a gente vai colocar aqui a palavra falso. Certo? E aí a gente pode agora fechar o parênteses, que vai fechar aqui a função short. E vamos fazer isso para cada filtro que nós temos aqui. Vamos dar um Enter e vamos testar novamente. Ó, vocês podem ver que ele já trouxe para a gente na ordem de conversão. Então já está funcionando perfeitamente também. Internet ou pacote de TV. E vamos também testar a nossa conversão aqui, por exemplo, menor do que 20%. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe aí nos comentários se essa fórmula é útil para o seu projeto. Também deixe a sua sugestão ou a sua dúvida. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nós temos mais aulas sobre Google Planilhas e também Looker Studio. E também deixe um gostei no vídeo se esse vídeo te ajudou. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.